Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes conosco no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se também abraçados por todos. Como é de hábito, é sempre bom iniciarmos a nossa conversa nos preparando para tal. E esse preparo, obviamente, envolve aquele momento em que nós sutilizamos o nosso pensamento, em que começamos a abordar de modo mais intenso os assuntos referentes à vida espiritual, em que deixamos de lado transitoriamente os nossos interesses materiais, onde focamos boa parte do nosso dia. Mas agora tem de ser diferente. Nós somos exatamente aquilo que pensamos e sentimos. E a partir do instante em que o nosso pensamento se eleva rumo à espiritualidade maior, por uma lei física, as boas vibrações e as boas energias encontram a necessária ressonância em nós. E aí passamos a ser bem influenciados. As boas energias encontram em nós a facilidade de atuação. Os bons pensamentos provenientes dos nossos irmãos desencarnados encontram em nossa mente o terreno adequado para florescerem e nos induzirem, nos estimularem às boas práticas, às boas palavras e aos bons pensamentos. Enfim, quando nós vibramos para o bem responde. Que Deus, Pai de todos nós, nos abençoe essa noite, nos concedendo a paz, a harmonia e a luz, para prosseguirmos firmes rumo ao nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Ó pessoal, seguinte, Obras Póstumas, o capítulo de hoje, conforme nós combinamos na semana anterior, tem um título intrigante. O Sr. Gilberto até falou alguma coisa a respeito de morte e tudo mais. Hoje o título é A Morte Espiritual. Sempre quando a gente fala em morte, nós, no meio espírita, nós entramos com aquele pensamento de que a morte é a morte do corpo físico. É aquele momento em que o nosso corpo de carne deixa de fornecer as condições adequadas de habitabilidade ao espírito, e aí acontece a desencarnação. O corpo físico é colocado em um caixão, onde os elementos se desagregam, voltando para um imenso reservatório da natureza, ou então é cremado, onde no final das contas a mesma coisa acontece, enquanto que o espírito, a essência, o eu, permanece livre, uma pátria espiritual. Quando falamos em morte, aqui no contexto espírita, nós obviamente pensamos, é lógico, na desencarnação. Agora aqui existe um tipo de morte espiritual. Será que o espírito morre? Será que a alma, com os seus elementos, se desagrega, assim como o corpo físico, seus elementos também se desagregam, voltando para o reservatório natural? Será que é esse aqui o sentido? É obviamente que não. A doutrina espírita nos esclarece que o espírito é imortal. Todos nós aqui somos detentores da imortalidade. Olha que maravilha. Antigamente os alquimistas buscavam o elixir da longa vida, buscavam a vida eterna, e em verdade a vida eterna eles já possuíam, nesse sentido de imortalidade, como todos nós possuímos. Fala-se aqui, no entanto, em morte espiritual. Não é a morte do espírito. Isso daqui tem que ser analisado sob um ponto de vista simbólico. Qual é o simbolismo dessa morte espiritual? É o que nós vamos abordar aqui
buscando passar para todos vocês o pensamento que Allan Kardec quis nos passar em escrevendo esse texto. Mais uma vez a gente relembra, vocês podem me interromper à vontade para fazer perguntas, comentários, considerações. Nós só pedimos que tudo isso daí seja focado no tema que nós estamos estudando, porque o nosso tempo é curto. Combinados? Então vamos lá. Como que Kardec analisa a questão da morte espiritual sob esse ponto de vista simbólico? Ele fala que de início nós devemos entender esse assunto analisando duas situações capitais, importantíssimas para todo mundo, que é o momento da reencarnação e é o momento da desencarnação. Então ele analisa essa questão da morte espiritual, analisando reencarnação e desencarnação, que são dois movimentos comuns a todos os espíritos, que nós inclusive já passamos inúmeras vezes, já reencarnamos inúmeras vezes e já desencarnamos também outro tanto de vezes. São dois momentos, portanto, capitais para a vida da alma, para a vida do espírito. De início, abordando a desencarnação. O que Kardec fala aqui para a gente? Ele fala que quando acontece esse fenômeno naturalíssimo da desencarnação, o espírito é submetido a um momento que Kardec denomina de perturbação, que apresenta uma duração mais ou menos prolongada de acordo com o nível espiritual do indivíduo que está desencarnando. Se o indivíduo é portador de uma espiritualidade enorme, uma pessoa do bem, uma pessoa espiritualizada, independente da religião, a perturbação é curta. Já se o indivíduo é portador de más tendências, maus sentimentos, se o indivíduo tem tendências negativas, se ele é materialista nas suas palavras e nas suas ações, a tendência é a perturbação crescer mais e durar aí meses e até longos anos. Bom, mas o que é perturbação então, Daniel? Gente, perturbação é aquele momento em que o espírito passa por um processo em que ele não sabe exatamente o que está acontecendo. É mais ou menos comparável quando você está naquele sono profundo e de repente desperta do nada. E aí você não sabe às vezes o que está acontecendo, onde que você está, que dia é, qual o horário, e nem às vezes quem você é. Mas rapidamente as coisas voltam, as ideias voltam, a normalidade se assenta. A perturbação é mais ou menos isso. Quando acontece a desencarnação, o espírito passa por esse momento em que as ideias são confusas, em que a consciência de si fica meio perturbada, em que às vezes até a memória deixa de acontecer. Frequentemente em reuniões mediúnicas, alguns espíritos se comunicam nesse estado. E aí você pergunta às vezes o nome desse indivíduo, ele não sabe o próprio nome. Você pergunta para ele algumas situações da vida presente que ele acabou de deixar, ele não se lembra. Não se sabe onde viveu, com quem viveu, o que fez. Nada disso. Essa é a chamada perturbação. Só que por mais que ela dure, ela é temporária. E à medida que essa perturbação vai se dispersando, é como se o indivíduo estivesse no meio de um nevoeiro e aquele nevoeiro comece a clarear. É mais ou menos isso daí. As ideias vão voltando gradativamente, a memória vai voltando, o indivíduo passa a ter mais consciência de si, e às vezes de repente ele se dá conta de que perdeu o corpo físico. De um fardo ele ficou livre. Kardec até compara aqui. É o exemplo daquela pessoa que está com um problema na perna e tem que amputar a perna. Aí ele é anestesiado, levado para a sala de cirurgia. Naquele momento a perna é amputada, o indivíduo é colocado no quarto. De repente ele acorda, voltando da anestesia, num ambiente diferente. E ele tem aquela sensação de que aquele membro que lhe dava dores e dificuldades já não está mais lá, embora ele procure. Mais ou menos o que acontece com os espíritos quando estão saindo dessa perturbação.
eles sabem que estão livres do fardo, do peso do corpo físico, mas ao mesmo tempo essa ideia, para muitos deles, é uma ideia meio estranha, meio esquisita, porque eles se achavam o corpo físico. Então vem até agora a comparação com a própria reunião mediúnica. Quando a gente fala para o indivíduo, olha, mas você não morreu não, você está vivo. Ele fala, que vivo o quê? Desde quando gente morta tem corpo? Eu tenho aqui cabeça, eu tenho aqui olhos, orelhas, língua, estou vestido aqui com roupa. Desde quando o morto tem corpo e tem roupa? Porque a maioria das pessoas não sabe maiores detalhes da vida espiritual e acha que a alma, que o espírito é uma coisa assim etérea, né? Sem forma definida, não tem ideia do que é o corpo espiritual, por exemplo, que é o envoltório sutil da alma. Isso vai acontecer conosco e vai durar mais ou menos de acordo com o nosso corpo espiritual. Por isso que a gente sempre fala aqui, você quer ter uma boa morte? Viva bem, busque crescer espiritualmente, busque se desapegar das coisas materiais, busque ser uma boa pessoa, um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, enfim, vibre positivamente e haja positivamente. Assim acontecendo, o seu desencarne vai ser tranquilo. Assim acontecendo, a sua perturbação vai ter pouca duração e você logo vai se ver no plano espiritual consciente daquilo que aconteceu. Não vamos deixar para nos últimos instantes a gente começar a se arrepender das coisas ruins que a gente faz, não. Façamos no momento de agora, porque vai chegar. Por mais que a gente às vezes não queira pensar, a desencarnação chega para todos nós em determinado momento da nossa existência. E isso não é ruim, faz parte do movimento natural da vida. Bom, o que a gente está falando aqui é sobre o ponto de vista mais ou menos material. Mas e as ideias do espírito depois que ele desencarna? E o caráter dele? E as suas tendências, os seus gostos, as suas ideias, né? Enfim, as suas faculdades, as suas qualidades e defeitos. Muda de uma hora para outra? Claro que não. Em verdade, a única coisa que muda é a situação material dele. Antes ele estava dentro da carne, agora ele está fora. Mas ele continua sendo a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, os mesmos hábitos, tendências, ideias, gostos, inclinações, enfim, como ele era antes. Isso só vai mudar gradativamente, à medida que o indivíduo vai se adaptando à realidade espiritual. Vamos supor que ele seja recolhido numa colônia, onde ele vai travar contato com espíritos benfeitores, espíritos amigos, e aos poucos as ideias dele vão se modificando, os hábitos, os gostos, mas isso é uma coisa de médio e longo prazo, tudo dependendo do grau evolutivo da pessoa. Ok? Isso é a desencarnação em rápidas pinceladas. Perguntas, comentários, dúvidas sobre isso daqui que a gente acabou de comentar? Reportância. Nada? Tranquilo? Beleza. Isso, desencarnação. É o primeiro momento capital que Kardec aborda. Mas Daniel, cadê a morte espiritual? Calma, vamos chegar lá. Já. Vamos abordar a reencarnação. Que é, como foi comentado pelo seu Gilberto, é um movimento muito parecido com o movimento de desencarnação. Porque na desencarnação, nós desaparecemos materialmente aqui e ressurgimos no plano espiritual. Obrigado. Na reencarnação é o oposto. Nós deixamos de viver longamente no plano espiritual e passamos durante algumas décadas a viver aqui no plano material. Então, desencarnar aqui é mais ou menos a mesma coisa que o reencarnar do lado de lá para cá. O movimento é muito parecido. E olha o que Kardec fala para a gente. Fala o seguinte, que no momento que está acontecendo a reencarnação, aliás, no momento que acontece a concepção,
que é quando o espermatozoide se une com o óvulo, acontece a produção de um campo energético. Kardec coloca aqui, de uma corrente fluídica. E a gente sabe, na linguagem do século XIX, fluido significa energia. Então surge um campo energético quando o espermatozoide se junta. E nesse momento, essa corrente energética funciona como uma rede. E nessa rede, o espírito reencarnante fica vinculado. Às vezes essa vinculação é planejada, espíritos amigos acompanham isso. Dependendo do grau de merecimento do reencarnante, ajustes podem ser feitos, inclusive no próprio código genético futuro da entidade reencarnante, do corpo físico dele. Às vezes esse planejamento não acontece dessa maneira minuciosa. O espírito, de repente, ele é capturado por esse campo energético e se vê, dali a alguns meses, reencarnado, sem planejamento mais detalhado. Pode acontecer tanto uma coisa quanto outra coisa. Mas o importante aqui é o seguinte: lembram da perturbação que acontece no momento da desencarnação? Que pode durar mais ou menos tempo? Pois é, gente. À medida que o futuro corpo físico do reencarnante vai sendo formado no útero materno, essa corrente energética que une o embrião, o feto, ao espírito reencarnante, vai ficando mais forte. O espírito vai ficando cada vez mais integrado no seu corpo físico, mais próximo dele, e ele vai ser apossado de um momento de perturbação, em que as ideias começam a ficar meio confusas, ele começa a perder um pouquinho da memória, sem saber direito o que está acontecendo, e isso só vai se agravando. Os meses de gestação vão passando, o processo de integração do espírito na carne vai ficando cada vez mais forte, até que acontece o nascimento. E Kardec fala o seguinte: tal qual acontece com a desencarnação, em que quase nunca o espírito está consciente na desencarnação, na reencarnação acontece a mesma coisa. Quase nunca o espírito está consciente no momento do nascimento. Quase nunca. Justamente por conta da perturbação. Ok? Perguntas? Dúvidas? Bom, e daí? Cadê a morte espiritual? Vamos chegar lá. Olha o que acontece, interessante. No momento da reencarnação, nascimento e essa perturbação, todas as faculdades do espírito, todos os conhecimentos dele, toda a memória dele, ficam em estado de latência. E aqui acontece algo diferente do que acontece no momento da desencarnação. No momento da desencarnação, o indivíduo passa pela perturbação, aquela perturbação vai sumindo, mas as ideias vão voltando. Ele se lembra quem ele é, o que ele fez na última existência, como que foi a morte dele, o que ele fez de bem, o que ele fez de mal. A memória volta. Na reencarnação não. Tanto a memória quanto os conhecimentos e as qualidades dele ficam em estado de latência. Daniel, o que é um estado de latência? É como se essas qualidades todas ficassem hibernando. Só vão voltando lentamente, à medida que o bebezinho vai se desenvolvendo, vai crescendo, à medida que os anos vão passando, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. E aí aquelas qualidades, aqueles conhecimentos que o espírito arquivou ao longo das suas várias reencarnações começam a voltar. Só que tem um detalhe: nem tudo
que nós acumulamos nas outras existências surge ao mesmo tempo. Nem tudo. Vão surgir aquelas qualidades nossas, aquelas faculdades, aquelas facilidades que estão intrinsecamente relacionadas com as provações e as expiações que a gente vai viver. Como assim, Daniel? Explica melhor. Vamos supor que você, em vida passada, foi um indivíduo voltado para o campo das artes, da pintura, por exemplo. Um excelente pintor. Você cresceu muito nesse ramo artístico, numa vida passada. Só que nós, espíritos, temos que alcançar a perfeição. Nós temos que crescer em todas as áreas. O indivíduo veio não para ser um excelente pintor todas as vidas, mas ele tem que saber de física, de biologia, de matemática, de administração, de música, enfim, de tudo que você puder imaginar. Como ele cresceu muito sob esse ponto de vista, na área da pintura, pode ser que ele venha bloqueado nesse aspecto. Então aquela faculdade dele, que é aquela capacidade de ser um excelente pintor, está lá dormindo. E ele volta com uma tendência agora em se desenvolver na área, por exemplo, das ciências exatas. Porque ele precisa crescer. Nossa, mas por que tudo não surge junto? Não é mais fácil todas essas capacidades aparecerem juntas? Não é assim que funciona. Uma coisa, inclusive, pode atrapalhar a outra, segundo o Kardec fala. Porque nós temos a tendência para aquilo que é mais fácil. Como assim aquilo que é mais fácil? Vamos relembrar os nossos tempos de escola. Vamos supor que você tenha na sua frente duas matérias para estudar: biologia e matemática. Você ama biologia e odeia matemática. O que você vai fazer? Você vai estudar biologia. Porque você gosta, você tem facilidade, você tem tendência. E o quanto você protelar a matemática, você vai protelar. Conosco, reencarnados, é a mesma coisa. Se as nossas faculdades, todas elas aparecessem, a gente não ia estimular aquilo que precisava ser estimulado. Não íamos. E não íamos evoluir. Iríamos ficar num estado mais ou menos assim, de estacionamento, durante muitos e muitos séculos. Deus é muito sábio. Então, por exemplo, você fala hoje: nossa, eu não entendo nada de música. Mas pode ser que você tenha sido um músico famoso no passado, um compositor, e você vem bloqueado nessa área hoje para poder se desenvolver em outro aspecto. Ou você foi um sujeito que lidou fantasticamente do ponto de vista lógico, racional. Você veio bloqueado nesse aspecto para poder desenvolver os bons sentimentos. Às vezes você foi um sujeito de uma inteligência rutilante, brilhante, mas pobre moralmente. Aí você vem limitado na inteligência para poder desenvolver o aspecto. Então, se eu venho com a tendência de ser um orador, essa minha tendência, olha que coisa interessante, gente, essa minha tendência vai fazer com que os meus órgãos responsáveis pela fala se desenvolvam à medida que eu vou crescendo. Então a minha área da fala, no cérebro, vai ser desenvolvida pela minha tendência em ser um orador. As minhas cordas vocais, a minha parte respiratória, os músculos responsáveis pela fonação, tudo isso vai ser desenvolvido. Porque a minha tendência para essa encarnação é essa. Eu vim programado para isso, não vim programado para outra coisa. Essas tendências vão crescer. Kardec fala até uma coisa interessante: por isso que a gente esquece das vidas passadas. Porque como a gente cai na perturbação do nascimento, automaticamente todas as memórias ficam em estado de latência. E é como se a gente estivesse começando novamente do zero. Isso a gente sabe que não é do zero. Porque as tendências, os impulsos e as qualidades da pessoa estão ali. Elas podem não aparecer abruptamente, mas elas estão sempre ali presentes, na forma de pulsões, tendências, impulsos. Perguntas?
Comentários? Fala. Poderia dizer de Leonardo da Vinci que veio com tantas habilidades? Exatamente. Da Vinci foi um grande missionário aqui na Terra. Podemos ter certeza, né, que Da Vinci ele já era um espírito altamente evoluído, altamente intelectualizado, altamente funcional em inúmeros aspectos, e veio aqui para poder disseminar o conhecimento na Terra. Essa era a missão dele, essa era a função dele. Mas vamos supor que Da Vinci tivesse uma dificuldade tremenda em alguma área. Numa outra existência, todas aquelas facilidades dele viriam bloqueadas para que ele pudesse exercer aquela área que ele está falando. Mas ele é um espírito. Vou te falar uma coisa: daqui da Terra, ele não é. Ele pode até ter reencarnado aqui algumas outras vezes, poucas vezes antes daquela personalidade de Leonardo da Vinci. Mas daqui, ele não é. Ele veio de um planeta mais evoluído, sem sombra de dúvida. Como Mozart, como Beethoven, enfim, esses grandes gênios da humanidade. Sabe esse pessoal ali que é um ponto fora da curva, da média? Que é aqueles que vieram impulsionar mesmo na área das artes, da ciência, da filosofia, da religião. Esse pessoal não é daqui. Veio de planetas superiores. Fala. Quando é bloqueado quando tiver uma pessoa tem, é por conta do nosso cérebro, o cérebro ele ainda ser muito primitivo, vamos dizer, aquela questão da gente ser da lei do menor esforço lá atrás. Boa pergunta, se esse bloqueio vem por ocasião do nosso cérebro ser mais limitado, né? Eu creio que isso aconteça no momento de expiação. Vamos supor uma pessoa que tenha abusado muito da inteligência em vidas anteriores. Usou a sua inteligência para poder prejudicar muita gente em prol de si. Numa seguinte existência, pode ser que ele venha com bloqueios severos na parte da expressão do pensamento. Aí vem com idiotia, vem com cretinismo, vem com síndrome de Down, vem com autismo em grau moderado e grave, enfim, que tem uma dificuldade grande talvez em expressar o próprio pensamento. O que acontece? A tendência o espírito tem. Conhecimento ele não perdeu, está lá ainda, mas o cérebro, a própria condição genética do indivíduo não vai oferecer o instrumento necessário para ele expressar aquelas ideias. Então, a parte material, nesse caso aí, vai vir bloqueada. Comparando, é como se fosse um exímio pianista em que você dá para ele um piano cujas teclas estão todas arrebentadas, cujas cordas estão todas horríveis. Ele pode ser um excelente pianista, mas a música que ele vai dedilhar ali vai ser de péssima qualidade, não por conta dele, por conta do piano. Então esse é o caso daqueles que vêm bloqueados sob a expiação. Agora, quando é provação, quando ele tem que crescer em alguma área, o que eu acho que acontece? Agora é uma opinião particular minha, não sei se é assim, tá? Eu acho que magneticamente, antes dele reencarnar, os benfeitores eles atuam nessa parte do conhecimento desse indivíduo, fazendo com que aquele conhecimento fique momentaneamente dormindo, como estado de latência. Acho que existe uma ação magnética nesse sentido. É o que eu penso. Se é verdade, já não sei. Ok? Gente, ainda falando sobre a criança. À medida que ela vai crescendo, as suas faculdades que ela tem que desenvolver vão acordando daquele sono de hibernação e vão forçando o corpo a se desenvolver naquele aspecto. Só que na primeira infância, quando é criancinha mesmo, essas ideias ainda estão muito latentes. O Kardec fala uma coisa interessante. Se você evocar o espírito de uma criança numa reunião mediúnica e conversar, esse espírito vai ter ideias infantis. Porque momentaneamente as qualidades daquele espírito ainda estão dormindo. Diferente do caso de indivíduos que vêm bloqueados sob o ponto de vista cerebral.
Kardec fez esses experimentos também. Por exemplo, ele tinha conhecimento de que determinado indivíduo tinha cretinismo. Cretinismo é quando a pessoa tem severas restrições sob o ponto de vista mental, físico e sexual. É o cretinismo. Então, uma severa limitação. Então ele sabia que o indivíduo tinha o cretinismo. Ele esperava o indivíduo dormir. E evocava o espírito daquela pessoa. Numa reunião mediúnica, a pessoa se comunicava perfeitamente, dando prova de que o problema não era o espírito, mas sim o corpo, que era limitadíssimo na expressão do pensamento. Ok? Outra coisa que ele fala aqui, todos nós temos os germes de todas as qualidades. Não entendi. Vou explicar. Imagine Jesus de Nazaré. Está imaginando? Todas aquelas qualidades, todo aquele conhecimento, todo aquele poder, todos nós temos a mesma coisa. Todos, sem exceção de ninguém. A diferença é que o Cristo, no processo evolutivo dele, já acordou todas aquelas qualidades e atingiu algo que para nós configura a perfeição. E nós vamos trilhar o mesmíssimo caminho. O mesmo. Um dia seremos do mesmo jeito que Jesus de Nazaré. E ele mesmo falou isso. Um dia podereis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Não é difícil entender isso não. Eu sempre gosto de comparar essa condição nossa de anjos em potencial com a semente de uma laranjeira. Se você pegar a semente de uma laranja, chupar uma laranja, pegar uma semente, ele tem essa maninha assim branquinha, né? Aquilo ali encerra uma laranjeira. Existe uma laranjeira ali dentro daquela semente? Existe. Só que ainda está na forma de latência, de potência. Não é ação. Para que aquela laranjeira surja, é necessário que você dê àquela semente condições adequadas. Um solo bom, adubado, água, proteção contra ervas daninhas, contra insetos. E ali naquelas condições adequadas vai haver a germinação, vai nascer a plantinha de início frágil, tênue, e que com o tempo vai se fortalecer, vai crescer, robustecer e virar uma árvore linda e frondosa. Quem poderia imaginar que aquela árvore imensa estava em potência numa simples semente deste tamanho? Coisa mais bonita. Nós somos quais sementes, embriões de futuros anjos. E o que a evolução vai nos dar é justamente isso. À medida que as nossas faculdades vão crescendo, vão acordando, vão se avolumando, a natureza nos concede corpos físicos mais aprimorados para a expressão daquelas tendências, daquelas faculdades. Não é difícil compreender isso não. Compara o corpo físico que você tem aí com o corpo físico que você tinha na época das cavernas, onde você só sabia fazer nada mais além disso, não é? Pois é. Aquele corpo físico lá era o apropriado ao desenvolvimento das suas tendências. Estava de acordo com as suas qualidades. Mas à medida que o espírito foi evoluindo, a morada dele, transitória, foi evoluindo também. E cá estamos nós hoje, muito mais bonitos e esbeltos comparados ao longo das cavernas. Agora, o que o futuro nos reserva? Já existem órgãos em nós que são embriões, são órgãos que não têm mais tanta função, né? Temos o apêndice, o que mais? Temos o terceiro molar, não é? São bobagem, né, gente? Quer dizer, são órgãos que com o tempo a tendência é desaparecer. Dizem até que no futuro muito distante os cabelos vão ser desnecessários, as unhas serão desnecessárias,
Os próprios pelos do corpo serão desnecessários, por conta da própria evolução do espírito, uma espécie, impulsionando o desenvolvimento da sua moradia. Então, se a gente for ver Leonardo da Vinci, como foi dito ali há pouco, milhões de anos atrás eram outras cavernas. Talvez não aqui nesse planeta, em outros. Jesus de Nazaré, idem. Porque todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. E todos nós teremos o mesmo ponto final. O mesmo objetivo. Bonito isso, né? A doutrina espírita é maravilhosa. A filosofia espírita eleva, arrebata e consome. Daniel, minha morte espiritual. Até agora você falou nada de morte espiritual. Acaba a semana que vem. Daniel, Jesus mesmo falou, né, que há diversas intelectualidades, né? Porque o dia que ele voltou do deserto e encontrou os discípulos dele na casa de Pedro e João discutindo sobre a doutrina que ele ensinava, né? Ele tentou explicar para eles, eles não entendiam. Então ele disse para eles: muito que vos digo hoje não podeis entender, mas chegará tempo em que entendereis tudo e acrescentareis muito mais. Quer dizer, Jesus dava o alimento conforme a capacidade de assimilação, né? O alimento espiritual. Gente, morte espiritual. Lembra que eu falei lá no comecinho que temos que entender sobre o ponto de vista simbólico? Por quê? Porque desorganização e dissipação de alimentos acontece com o corpo físico. E vocês sabem o que Kardec coloca aqui? Também pode acontecer com o corpo fluídico, com o corpo espiritual. Porque uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo espiritual. O corpo espiritual é um envoltório do espírito. Tem a forma humana, tem órgãos, enfim, todas essas coisas aí. Então ele fala que somente a desorganização, dispersão dos elementos no corpo material e no corpo fluídico, às vezes. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor quando eu falar da segunda morte. Já ouviram falar da segunda morte? Não? Vou falar daqui a pouquinho da segunda morte para vocês. Nossa, mas não basta só uma, tem uma segunda? Tem uma segunda morte. Bom, gente, o espírito não morre. Então a morte espiritual é no sentido simbólico. Qual o sentido simbólico? No sentido de transformação. Quando vocês ouvirem ou lerem morte espiritual, automaticamente tem que fazer um link ali, ó. Transformação. O que Kardec nos fala? Pode-se dizer simbolicamente que à medida que o processo evolutivo vai acontecendo, o espírito, no sentido de transformação, vai morrendo para renascer um novo ser. Nossa, como assim? Ele faz a seguinte comparação para nós. Imagina um indivíduo pobre, pobre, uma redescida. Imagina só, as roupas rotas, arpadas, né, morando num casebre, caindo aos pedaços. De repente, esse indivíduo resolve apostar na Mega Sena. Claro que Kardec não falou aqui na Mega Sena, mas nós estamos adaptando ao contexto atual. De repente, esse sujeito decide fazer uma apostinha na Mega Sena e ganha sozinho. Multimilionário. Abandona o casebre, abandona aquelas roupas, abandona aquele estilo de vida e passa a viver de uma maneira totalmente diferente como antes. Aquele indivíduo extremamente pobre morreu. E surgiu o quê? Aquele extremamente rico. Mas a individualidade é a mesma? É o mesmo ser? É o mesmo ser. Só que em condições diferentes. Um morreu simbolicamente para poder nascer um outro, nascer também simbolicamente. E moralmente, moral, nesse caso aí, desse meu exemplo, né, vai depender muito desse espírito aí, desse indivíduo.
Porque às vezes ele era humilde pela condição dele. Humilde eu falo moralmente, falando, mas é uma humildade fachada devido às circunstâncias. Aí de repente ele tem o mundo inteiro a seus pés, sabe o que ele vai fazer? Né? Gente, a cada existência nós progredimos, nem que seja um tiquinho assim. Cada existência corpórea é um meio de progresso. E quando a gente volta para o mundo espiritual, voltamos com, olha o que ele fala aqui, com novas ideias, com uma moral mais dilatada, voltamos com percepções mais aguçadas. Nós começamos a ver e a compreender coisas que antes a gente não via nem compreendia. Passamos a ter a nossa memória mais dilatada, passamos a abranger existências anteriores. Porque à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vamos nos renovando como seres humanos. Paulo de Tarso já falava que era preciso que o homem velho morresse, a fim de que ressurgisse o homem novo. E aqui ele não estava falando sob o ponto de vista literal, que o ancião tem que morrer para nascer a criança. Não era nesse sentido. O que ele estava falando é que em termos de conhecimentos, moralmente falando, hábitos, tendências, o indivíduo ele vai desencarnando, ele vai morrendo, ele vai abandonando tudo aquilo que é ruim, inadequado, antiquado, que lhe fazia mal, e vai adquirindo coisas melhores e mais renovadas, conhecimentos melhores, uma maneira de enxergar a vida de um modo mais aprofundado, mais espiritualizado. Se você comparar, se pudéssemos ter aqui o conhecimento, né? Imagine você há 3.000 anos atrás, como que você era. Você é a mesma pessoa de 3.000 anos atrás? Duvido. Você é um ser totalmente diferente agora. Embora o espírito seja o mesmo, as ideias, os conhecimentos, os hábitos, as tendências, os impulsos são outros. Então é como se aquela pessoa de 3.000 anos atrás tivesse morrido. Renascido agora como um indivíduo totalmente novo. É nesse sentido que nós devemos entender a morte espiritual. Não sei se me fiz compreender. Dessa maneira, dessa forma. Tá. Podemos dizer também que no homem de André Luiz, quando sai da forma espiritual, uma forma horroide também, se fosse uma... Tá boa. Vamos lá. Vou chegar lá nisso aí. Essa é a chamada segunda morte. Entenderam? O que significa morte espiritual, sob esse ponto de vista simbólico? É quando nós abandonamos tudo aquilo que é negativo e nos renovamos como indivíduos. É isso, simbolicamente falando, é isso. Daniel, Sim. essa morte ela pode acontecer enquanto a gente estiver encarnado, na mesma vida, ou não, com as encarnações. Assim, talvez nós tenhamos uma ideia mais perceptível, uma visão mais perceptível disso, ao longo de várias existências. Porque o progresso, frequentemente, é muito lento. De uma encarnação para outra, podemos progredir, mas de uma maneira, às vezes, pouco sensível, pouco perceptível. Não dá para a gente perceber esse sentido de morte espiritual. Agora, se você abranger inúmeras existências, você vai perceber que você, hoje, não é a mesma pessoa de 500 anos atrás, de 1.000 anos atrás, ou de 10.000 anos atrás. Então, talvez tenhamos que ter uma visão um pouco mais dilatada desse processo, para perceber isso, essa morte espiritual. Pode falar. A evolução espiritual, ela é lenta e longa, né? É longa, exato. E longa. Essa velocidade aí depende muito da vontade do espírito. Porque a partir do momento que o indivíduo decide firmemente que quer crescer, que quer evoluir, ele acelera esse passo. Agora, se ele desenvolver preguiça e deixa do jeito que está, deixa para a próxima vida, aí obviamente vai ser muito lento. Então nós podemos acelerar o processo ou retardar o processo. Mas que é um processo longo, não tenha dúvida. Comparemos o Cristo conosco. Olha o que ele é e olha o que nós somos. E vamos chegar lá. Por aí a gente tem uma ideia do quanto vai demorar. Talvez não, com certeza
nem vamos concluir isso nesse planeta, mas em outras dimensões. Pessoal, segunda morte. Agora vamos falar da segunda morte. André Luiz fala da segunda morte no livro Libertação. Na verdade, não é nem André Luiz que fala, é do instrutor dele, Gubbio. A segunda morte acontece quando o indivíduo perde o corpo perispiritual. Perde o veículo perispiritual. Conforme a gente viu e a gente sabe, o nosso corpo espiritual é o envoltório do espírito. O corpo do espírito. Quando a gente desencarna no plano espiritual, estamos lá com o nosso corpo espiritual. Aliás, encarnados, nós ainda estamos com o nosso corpo espiritual. Só que esse corpo espiritual, por mais sutil que ele seja, ele ainda é matéria. A matéria bem mais sutil que a nossa, bem mais durável, mas ainda é matéria. E nós sabemos que a tendência da matéria é se modificar, se transformar. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o Gubbio ensina a seguinte coisa para André Luiz, e André Luiz escreveu através do Chico e está passando para nós: que aqueles indivíduos que se elevaram rumo a dimensões altamente espiritualizadas, eles perdem o veículo perispiritual. Grosseiro. E se vestem como um veículo perispiritual de extrema sutilidade. Creio eu, aí vai uma opinião pessoal minha, que chega um momento que ele chega até a perder o próprio organismo perispiritual, ficando somente com o chamado corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, do qual nós temos poucas notícias. Essa é a chamada segunda morte, e é uma segunda morte legal. É uma segunda morte quando o indivíduo transcende as condições da matéria. Ok? Há casos de indivíduos que vão reencarnar em planetas superiores ao nosso. Está lá no livro dos Espíritos. Sabe o que acontece? Eles têm que ter um corpo espiritual adequado àquele planeta. Então provavelmente ele vai perder o corpo perispiritual daqui da Terra para tecer outro corpo perispiritual de Marte, por exemplo, ou de Júpiter, ou de Saturno, que são planetas mais evoluídos que nós. Segunda morte. Daniel, como é que é esse processo? Não tenho nem ideia. Não sei como é que funciona. Pode ser até que existam informações, mas não conheço. Mas é a perda do veículo perispiritual. É a maneira boa da segunda morte. Agora tem a segunda morte ruim. Qual que é a segunda morte ruim? Acontece naqueles casos de indivíduos que estão com monoideísmo. Eles estão fixados em pensamentos de baixíssimo nível. Fixados em vingança, por exemplo. Fixados em alguma paixão negativa. E de tanto eles só pensarem nisso, o corpo perispiritual perde a sua forma. E eles ficam na forma do que? De ovoides. O ovoide tem mais ou menos o tamanho do crânio de uma criança. E tem o nome de ovoide justamente porque tem essa dimensão, esse formato de um ovo. Composto por um material, segundo André Luiz, no livro Libertação ele fala isso, meio transparente, meio gelatinoso. André Luiz, quando tocou no ovoide, para poder auscultar o pensamento, ele percebeu naquele ovoide específico pensamentos de vingança. Vou me vingar, vou acabar com a vida dela, vou acabar com a vida dela, vou me vingar. Quer dizer, imagina um indivíduo décadas pensando desse jeito. O corpo perispiritual atrofiou. Ele ficou na forma do corpo mental, a expressão do corpo mental. É a segunda morte. Isso é triste. Cara, está assim de ser ovoide por aí. Muitos deles são aproveitados em processo de obsessão mais complexa, em que espíritos trevosos catam, colhem esses organismos ovoides nos umbrais e nos abismos
para poder adaptar esses organismos ovoides no corpo perispiritual das suas vítimas encarnadas. Porque a densidade energética de um ovoide é muito baixa. E automaticamente, quando você tem um ovoide acoplado no seu corpo perispiritual, ele vai estar sugando a tua energia. Ao mesmo tempo que vai estar dando uma energia de baixíssimo nível para você. No livro Libertação, o caso sério da obsessão de Margarida, André Luiz descreve inúmeros organismos ovoides ligados ao longo do cérebro e por toda a coluna vertebral da pessoa. Um processo obsessivo terrível, difícil. Essa é a segunda morte. Nossa, mas o ser ovoide então vai ficar assim eternamente? Não, gente, não vai. Há casos em que esse ovoide ele tem que passar a evoluir, tem que crescer espiritualmente. Então, espíritos benfeitores, eles colocam esse corpo ovoide numa mulher que engravidou, onde acabou de acontecer uma concepção. O choque com a matéria, esse choque faz com que o espírito que está ali, naquele monoideísmo, acorde. E às vezes, várias e várias situações como essa têm que acontecer a fim de que aquele espírito retome novamente a forma perispiritual. No livro Ícaro Redimido, que conta a vida no plano espiritual de Alberto Santos Dumont, quem não leu, está perdendo, porque é um livraço. Santos Dumont, devido ao suicídio, encontrava-se em processo acelerado de ovoidização no plano espiritual. Benfeitores resgataram eles das cavernas e adaptaram ele no útero de uma mulher que havia engravidado, que não levou a gravidez adiante. Não tem como levar uma gravidez adiante desse jeito. Acontece um aborto espontâneo. E eu acho que teve que acontecer, eu acho, umas 2 vezes isso, não me falha a memória, a fim de que ele retomasse a sua forma perispiritual. Que coisa, né, gente? Como o plano espiritual funciona? Trabalho e arte. Ô, Daniel, Sim. as questões aí de íons tem relação? Não sei se é exatamente. Mas tem capitulagem, Entende? Há situações em que acontece uma gravidez psicológica. E nessa gravidez psicológica pode ser que a mente forte da mãe querer engravidar pode plasmar alguns rudimentos de um corpo físico. Isso pode acontecer. Mas pode ser também a explicação de um ovoide que estava ali no processo inicial de reencarnação e que não sustentou a própria forma física. Então pode ser algo puramente psicológico, sem nenhum espírito envolvido, ou pode ser espiritual. Ok? Pessoal, semana que vem vamos falar sobre a vida futura. Vamos falar sobre o plano espiritual. Vamos falar sobre a cidade do plano espiritual. Tenho certeza que Kardec não falou disso aqui. Certeza. Porque era um conhecimento para a época, um conhecimento mais avançado. Era necessário que ele estabelecesse as bases, né? Depois das bases estabelecidas, o conhecimento foi mais desenvolvido. Vamos ver o que ele fala da vida futura aqui. Né? Que, aliás, tem que ser o pensamento dominante em todos nós. Tem que ser. Quando a gente vê a sociedade nossa como está, o mundo nosso como está, valores invertidos, violência, drogas, guerras, corrupção, doidado. Assim, nossa, que coisa, que mundinho que eu vim parar. É um mundo para o qual você veio necessário ter o crescimento espiritual. Para aguentar a barra mesmo, para aguentar o tranco, se nós não tivermos o pensamento firmemente fixados numa vida futura, uma vida espiritual, a coisa fica complicada, fica difícil, fica. Não é à toa que muita gente ali se desespera, não é à toa que muita gente ali se descabela, muita gente aí entra pelo lado das drogas, do álcool, do suicídio, porque não tem essa ideia fixa da vida. Semana que vem vamos falar sobre isso.
Deus.